A gente ligou a máquina, começou com a temperatura alta aqui, ó. E na hora que eu apertei o teste de estresse aqui, ele veio aqui e começou a apresentar throttling. Vou pegar aqui o heat pipe, ó, ele não tem amassado, ó. Não tem amassado, não tem marcas de queda, tá bem bonito. Olha como é que estabilizou. Então a máquina sem fazer nada, modo idle, aí, 40, 30 graus, coolers estão tranquilos. Fala técnico, tudo bem? Tenho certeza que se você não pegou esse defeito, um dia você vai pegar na sua bancada. A gente pegou um caso bem interessante aqui de um Lenovo, vou tocar a tampa dele aqui, ó. É um Lenovo IdeaPad L340, já é da linha Gamer da Lenovo. Máquina bem bacana, quem enviou ele foi o nosso amigo e parceiro Daniel, lá do Norte, eu até esqueci qual é a cidade dele. Mas o que acontece? Vamos direto ao assunto aqui. Essa máquina, ela chegou pra gente sem ligar, ele tinha tentado fazer o reparo lá na assistência dele, e acabou não conseguindo, e enviou pra gente tentar socorrer ele. A gente conseguiu identificar o defeito, eu vou mostrar pra vocês aqui o que era, mas além disso teve dois detalhes que eu achei bem interessante e eu quero compartilhar com vocês aqui, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Oliveira, faço parte aqui do time da LN e a gente tá aqui com uma série bem bacana que é com a LN na bancada, onde a gente mostra aí os bastidores e mostra como de fato é aqui a vida de um técnico na bancada, beleza? Se você tá gostando, não se esqueça de deixar os comentários, que isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo como esse, beleza? Bora, vem comigo pra bancada. Seguindo aqui, galera, olha só, vocês podem notar que a placa tá bem suja, tem marcas de fluxo, a máquina ainda não está pronta, mas eu achei legal compartilhar com vocês esse caso real aqui, que é um caso que a gente não vê muito esse tipo de defeito acontecendo, e muita gente fala que é um defeito que é impossível de acontecer. Mas vamos lá, a máquina aqui, ela já tá ligando, e antes da gente fazer a finalização e todos os testes, a gente sempre pré-monta e coloca em teste para ver o que está acontecendo. Então aqui, ó, vocês podem notar, tá com o NVMe de teste nosso, a gente isolou ele, né? Ele é dos pequenininho, a gente isolou ele aqui com a fita para não ter risco de encostar em nada, dependendo da máquina. Então a gente vai colocar ele aqui para ele subir o sistema, que a ideia é subir o sistema. E a gente vai fazer aqui umas medições de temperatura que eu quero que vocês acompanhem comigo como que essa máquina está se comportando. Então ela chegou para a gente não ligando, o defeito principal estava do outro lado da placa. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o que era o defeito, mas eu quero mostrar para vocês o primeiro defeito, que é um defeito aqui bem raro que acontece e que a gente tem que ter muita atenção. Para quem é um técnico detalhista, tem que ter esse tipo de atenção aí. Vamos lá. Galera, então a gente está com a máquina aqui, a gente colocou o nosso NVMe de teste nela para poder fazer um pré-teste. Sempre que a gente está fazendo reparo, a minha sugestão é que você coloque o seu SSD de teste, seja SATA ou seja NVMe, não importa qual. E aqui o seguinte, notem uma coisa nos gráficos aqui. A gente ligou a máquina, ele já começou com a temperatura alta aqui, ó. E na hora que eu apertei o teste de estresse aqui, ele veio aqui e começou a apresentar throttling, que é uma coisa bem comum que acontece em máquina gamer, algo bem comum que tem acontecido. Só que é o seguinte, a gente nota que quando a gente desliga o throttling, ela não estabiliza, a temperatura fica variando demais, então tá quase 100 graus. É uma temperatura muito instável. Ó, agora eu encostei ele aqui na manta, encostei a máquina na manta, porque ela tá sem a tampa traseira, e a temperatura caiu. Mas o que eu quero alertar a nossa galera aí? Toda vez que a gente está com a máquina aqui na bancada fazendo o teste de temperatura, que foi um caso que me chamou a atenção porque o cooler ficou disparado, né? Ambos os coolers estavam disparados. Então o que a gente faz? Com a câmera térmica, ou você pode encostar também a mão, você encosta em cima aqui do CPU e da GPU, vê a temperatura e encosta aqui no final do heat pipe, ou dissipador de calor, né? O nome dessa peça aqui é heat pipe, né? Mais conhecido como dissipador de calor. E aí o que acontece? Quando a gente encosta aqui, no caso eu estou sem câmera térmica aqui, não vai dar para vocês notarem, mas a temperatura aqui está muito mais alta do que a temperatura aqui. E normalmente a temperatura aqui ela tem uma leve diferença em relação ao núcleo do calor, né? Mas a gente nota que aqui tem temperatura. E o caso desse dissipador de calor aqui não tem, tá gelado aqui, tá geladinho. Então a minha análise levou a crer que o dissipador de calor tá ruim. E nós vamos fazer o teste agora. Eu vou trocar o dissipador de calor agora e voltar para os testes para a gente ver como que vai ficar esse gráfico aqui, ó. Então vamos voltar aqui, ó. O que eu tô falando aqui, ó. Agora caiu bem a temperatura. Olha como que tá louco aqui, tá variando muito. Então, esse é o detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui, que é um defeito que não é muito falado, mas acontece, tá? A gente pegou várias máquinas gamers que tá com um dissipador de calor amassado ou algum dano e ele apresenta erro. E nesse caso aqui dessa máquina, ele não tá amassado, tá bonito, mas tá apresentando uma instabilidade fora do normal. Então agora eu vou desmontar, tirar o dissipador de calor ali, trocar e a gente volta para ver como vai ficar o gráfico, ver como é que vai ficar aqui. Eu não vou mudar nada, é só colocar o dissipador de calor e vamos ver como é que ela vai se comportar.
E tá aqui, galera, dispador novinho, a gente comprou aí, ó, então tá realmente novo, não é usado. E vamos fazer a substituição, ver como é que essa máquina vai se comportar. Nesse momento aqui agora, eu não estou ligando para que passatempo que eu estou utilizando, porque a gente tá só testando, né? Então tem muita coisa para ser feita aqui ainda. Então a ideia desse vídeo é mostrar a importância da análise, levando em consideração o dissipador de calor quando a temperatura está muito alta, tá? Porque essa peça aqui estraga também. Então você tem que levar em uma assistência em que tem um técnico realmente de confiança para você conseguir avaliar se está ruim ou não, tá? E lembrando mais uma vez, as temperaturas não podem estar tão diferentes aqui como um todo, beleza? Claro, aqui na origem do calor vai ter uma diferença um pouco maior, mas aqui na ponta também tem que ter calor. Um teste bem simples que você pode fazer, você vem e desconecta aqui, ó, o cooler. Então na hora que a gente desconecta o cooler, você vai notar que como não vai ter a exaustão aqui, passando pelas colmeias, então ele tem que esquentar como um todo em si. E esse cara aqui, quando a gente tira o cooler do lugar, esquenta muito aqui e aqui não fica quente. Então tem coisa errada nesse dissipador. Então vamos lá, vamos trocar esse cara. Beleza, galera, máquina montada, pré-montada na verdade, né? Coloquei o dissipador de calor, ó, o velho tá aqui, tá? Tá teoricamente ruim. E eu deixei alguns minutinhos ligados aqui, deve ter dado uns 2, 3 minutinhos só para estabilizar, ó. Então, tudo aqui belezinha. E olha já a diferença do gráfico, galera. Lembram que o gráfico tava quase batendo 100 graus aqui, mesmo sem fazer nada? Olha como é que estabilizou. Então, a máquina sem fazer nada, modo idle, aí, 40, 30 graus, coolers estão tranquilos, sem estar disparado como estava antes, né? Olha só, GPU 35 graus, temperatura do CPU 40, 50 graus. Vamos estressar ela aqui agora, vamos ver como é que vai ficar a diferença. Vou subir um pouquinho aqui, cliquei em Start, vamos ver como é que vai se comportar. Essa questão do throttling, né? É algo bem... tá em alta, é difícil de corrigir. E é inclusive até um tema que a gente vai levar para o congresso, que é o throttling. Se você não está sabendo do congresso Laboratório Notebooks 2024, clica aí no link abaixo na descrição. Tem lá o link lá, Congresso 2024. Clica nele para você ficar por dentro do que vai acontecer lá, tá bom? Ó, então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Ainda está alta a temperatura. Vou esperar aqui, os coolers ainda não dispararam. Vou esperar os coolers disparar. A gente ver como é que vai ficar. Eu sempre gosto de utilizar um programa de estresse, galera, ver no monitor aqui, ver como é que está o desempenho máximo do CPU, né? Se ele está realmente em 100%, e eu gosto de acompanhar pelo HW Info, aqui as temperaturas em tempo real. A gente vê que fica tendo a variação aqui em tempo real, né? Por exemplo, aqui tá a GPU tá pegando um calorzinho por tabela, mas tá fria, né? 50, 60 graus, tá gelada. E aqui na CPU, deixa eu aproximar um pouquinho, ó, ela tá ali em 78, 80 graus. E aqui, ó. Então, isso daqui que aconteceu no comecinho aqui, ó, por exemplo, a gente pressionou o botão de Start aqui para estressar, ela inicia o Start e aqui, ó, é normal apresentar um pouquinho de throttling aqui. Por quê? Os coolers estão desligados. Então, quando a máquina atinge uma temperatura alta, ele corrige, né, através do throttling, que nada mais é do que uma correção de capar o processador, ele capa um pouquinho da velocidade. Agora os coolers dispararam e aí estabilizou, tá vendo? Ó, 78, 82, sem aquela variação brusca, sabe? Quando eu suspeito que um sistema de refrigeração tem alguma coisa errada, quando tem variações do gráfico muito bruscas, então fica uma variação muito instável e isso aí me chama a atenção e aí quando eu vou investigar. Então agora sim, os coolers aqui ativaram, a temperatura tá aceitável, né, uma máquina gamer, e agora eu vou apertar stop para a gente ver como que ela vai se comportar. Vocês notam que quando eu apertei stop no outro teste, ficou bem estranho lá, né? A temperatura ficou um tempão em nível alto não, né? Com um tempão lá alta ainda. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Opa, não pegou. Cliquei em stop, parou o estresse. Ó, lá em cima também o gráfico de desempenho máximo também caiu. Eu sei que isso é um tema um pouco chato. Tem pessoas que não acreditam que esse cara estraga, mas tá aí a prova. A prova viva de que de fato o processador não, né? O heat pipe é muito importante a gente levar em consideração na nossa análise. Tem até uma outra dica, ó, olha só a diferença, galera. Ó, a gente clicou para parar e aí já caiu para 53 graus. Olha a diferença. No outro, quando eu cliquei para parar, a gente vê lá no gráficozinho, a temperatura se mantém lá, alta ainda, muito alta, depois cai bem estável. E olha só, né, vou até pegar aqui o heat pipe, ó, ele não tem amassado, ó. Não tem amassado, não tem marcas de queda, tá bem bonito.
aparentemente ok, né? Mas tá ruim, é um cara que tá ruim. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse alerta aí para vocês, né? Uma análise aí na bancada. É algo que a gente pega com bastante frequência, que a gente trabalha com bastante máquina game aqui, nessa parte de refrigeração, né? Para ganho de desempenho. Então a gente toma muito cuidado com essa parte aí de refrigeração, tá? Espero que vocês tenham gostado. O segundo defeito está relacionado com o sistema operacional dele, né? Quando ele inicia, ele apaga a tela, mas é algo relacionado ao drive, porque a gente colocou o nosso NVMe e a máquina tá aí normalzinha, ligada, a gente tá testando aqui sem problema nenhum. E antes de finalizar, é claro, quero mostrar para vocês aqui o defeito que estava na placa-mãe, né? Que a gente comentou lá no início que tinha defeito de placa-mãe também, e tá aqui, ó. Essa placa, para quem não sabe, ela é uma NMC362, tá bom? Esse é o modelinho dela, essa placa não ligava. Quando a gente fez a inspeção visual, a gente encontrou um erro aqui no circuito de charge. Então a gente tinha uma trilha rompida. Então a gente trocou o CI de charge, que é um BQE 780S, e a gente recuperou uma trilha. E aí a máquina voltou a ligar e chavear os MOSFET de entrada normalmente, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vou tirar esses lacres aqui agora, vou lavar a placa, colocar na estufa, deixar ela naquele padrão e aí sim montar finalizando para ficar a máquina naquele padrão como deve ser, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí de alerta, né, para você levar em consideração também a temperatura do heat pipe, não só a temperatura do chip em si que está sendo captada ali pelo programa, ou software em si, e você realmente encostar com câmera térmica, termômetro, com a mão mesmo ali, você vai conseguir sentir ali se realmente o dissipador está conduzindo calor ou não. Tem um teste que eu acabei esquecendo de falar, que é o seguinte, esse daqui é o dissipador ruim. O que você pode fazer? Você pode pegar a sua estação de ar quente e vir aqui, ó, na região onde ela encosta no DAI, tanto do CPU como o GPU, você pode vir com ar quente e você fica segurando aqui. E você vai ver que quando você pega um dissipador de calor ruim, esse calor que você está aplicando aqui, ele demora muito a chegar aqui. Quando você pega um dissipador de calor bom, você vai esquentar um pouquinho e ele já chega aqui. Faça o teste aí, depois coloca aí nos comentários aí pra galera acreditar mais ainda nesse carinha que é muito importante aí pro sistema de refrigeração do notebook, beleza? Galera, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!